Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre toda a sua família. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos nessa oportunidade junto com você para prestarmos este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Queremos agradecer a sua presença nos nossos cultos online e queremos que você continue recebendo aí a bênção de Deus sobre a sua vida. Queremos também agradecer de modo muito especial aqueles também que têm sido fiéis nos dízimos, nas ofertas, que têm sustentado a obra do Senhor. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando e suprindo em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Tem sido bênção na vida da nossa igreja. Nós estamos nesse culto e queremos que você possa receber bênção sem medida de Deus aí para a sua vida. Teremos os louvores, também teremos testemunho e ouviremos também uma palavra muito especial de Deus ao seu coração, ministrada pela vida do pastor Washington. Que Deus possa realmente estar fazendo algo novo aí no seu coração e na sua família. Eu quero orar com você nessa oportunidade, pedindo que Deus possa nos dirigir, possa realmente ministrar aos nossos corações. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade mais uma vez que temos de prestar a Ti este culto de louvor, de adoração ao Teu nome. Pedimos agora que o Espírito Santo do Senhor venha preparar os nossos corações, venha ministrar sobre cada um de nós. E que, ó Deus, tudo aquilo que aqui nós ouvirmos, ó Deus, possa fazer diferença na nossa vida. Que seja um tempo de transformação, de edificação, de crescimento espiritual, um tempo de quebrantamento também na Tua presença, Pai. Nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, Senhor, e que também, ó Deus, o Teu sangue nos purifique, nos limpe de todos os nossos pecados. Que haja realmente, ó Deus amado, o perfeito louvor e adoração ao Teu santo nome, Senhor. Que seja assim, para que o Teu nome seja exaltado e seja glorificado. Oramos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que você possa agora adorar a Deus em liberdade, com o ministério de louvor, você possa bendizer o nome do Senhor, aquele que é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Deus abençoe, em nome de Jesus. Oi, gente, tudo bem? Recebemos o desafio de compartilhar um pouquinho como que tem sido essa quarentena, e compartilhar algum testemunho com vocês. E quando para pensar assim, testemunho, às vezes a gente espera algo sobrenatural, algo de muito impacto, e o que a gente quer compartilhar é uma coisa simples, A gente tem aprendido que nesses dias somente as coisas essenciais estão disponíveis, estão liberadas para acontecerem, o resto está tudo parado, e que essa seja a nossa verdade também, é o nosso aprendizado. O que tem sido essencial na nossa família, o que é essencial na nossa vida. E que possamos viver esses dias de fato buscando mais a Deus, buscando mais a comunhão na nossa casa. O que nós temos de testemunho para compartilhar é que é um prazer estar em família, apesar de algumas dificuldades, que é normal, acho que a gente nunca ficou tanto tempo juntos, Mas é a gente redescobrir realmente qual é esse sentido e quais são as nossas afinidades, e conhecer um pouco mais os filhos, os pais conhecendo os filhos conhecendo os pais, o casal se conhecendo e compartilhando desse tempo de desafio, desse tempo de aprendizado. Alguma coisa? Perfeito, muitas coisas. Tem uma frase que eu não sei o autor, mas que diz que a reputação de um marinheiro se conhece na tempestade, E eu tive acesso esses dias a uma palavra que Deus me deu há algum tempo atrás e que naquele momento não fazia tanto sentido, mas que agora me veio a compreensão do que o Senhor queria falar. A gente vive um tempo que ninguém vai passar imune. Acho que o grande testemunho disso daí é enxergar a mão do Senhor e saber que o Senhor é bom em todo o tempo, Porque ninguém vai passar imune.
Independente do credo, da condição social, todo mundo está sendo afetado e a gente ainda não sabe ao certo qual vai ser o tamanho das consequências. Mas a palavra que eu quero compartilhar com vocês nesse testemunho que Deus gerou no meu coração um tempo atrás é de que tudo que puder ser abalado, será abalado. Então, pensamentos, convicções, coisas que você dava como, é assim que as coisas são, se puder ser abalado, vai ser, querido. E no final de tudo vai ficar a simplicidade do que a gente está fazendo agora aqui, que é dar um testemunho de, em meio ao caos, a gente está unido como família e a gente não está cego em relação às dificuldades, mas a gente está crendo que tudo se fará novo, em nome de Jesus. Amém. E que Ele continua no barco, né? E no tempo certo Ele levanta e acalma a tempestade. Que nós possamos sair dessa fase conhecendo mais quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem. Tenha um momento especial em família. Isso aí. Beijo para todos, tá? Tchau. Graça e paz, irmãos, amém? É uma alegria muito grande saber que nesse tempo de quarentena, mesmo distante, a gente consegue estar unido em corpo, graças aos vídeos e aos nossos cultos online. Eu queria lembrar um texto que se encontra em Josué 1:9, que diz assim: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu acho válido a gente lembrar esse texto nesse período de isolamento e de pandemia, porque o nosso Deus é um Deus que não perdeu a mão. O nosso Deus é um Deus que não falha e que a cada dia nos ensina que a nossa fé ela pode mover montanhas, ela pode mover o sobrenatural e tudo aquilo que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos. Então, vamos nos apoiar nisso para que assim nós consigamos passar por esse tempo difícil. Amém? Amém. Vamos ter um tempo de oração. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade. Nós te agradecemos porque todos os dias o Senhor nos mostra que não perdeu a mão. Por mais difícil que seja enxergar com os nossos olhos, nos ajuda a ver, Pai, aquilo que o Senhor vê. Nos ajuda a enxergar além, como o Senhor enxerga. Em nome de Jesus, ensina os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente confie no Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, mas a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares.
E a cada dia vou viver em fé, na fé que o meu Jesus ressurgiu, na fé que o meu Jesus não desistiu de mim, na fé que o meu Jesus não perdeu o comando do universo. Eu vou viver pela fé no meu Jesus. Deus enviou o seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Vamos declarar em uma só voz, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele mas eu pensei,
obrigado, porque pela sua morte e ressurreição nós podemos crer, nós podemos ter a esperança de que um amanhã melhor virá, de que nenhuma pandemia, de que nenhum isolamento pode acabar com essa esperança de que um amanhã melhor virá. Nós confiamos num Deus que é eterno. Nós confiamos num Deus atemporal. E nada vai nos tirar essa esperança e abalar a nossa fé. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria podermos estar juntos neste culto. Que Deus continue falando ao nosso coração depois desses momentos de louvor e adoração. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou, que está lá em Hebreus, no capítulo 11, de 32 a 40, e os 3 primeiros versículos do capítulo 12. Quero que você me acompanhe aí nesta leitura neste momento. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca dos leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque creram, todas estas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele lhe havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que, somente conosco, elas fossem aperfeiçoadas. Assim, nós temos esta grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem nem desistam. Amém e amém. Meus queridos irmãos, esse texto ele é muito significativo e antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já desistiram de alguma coisa? Com certeza, todos nós, inclusive eu, já desistimos de alguma coisa na vida. Ou já desistimos de ter feito uma viagem, ou já desistimos de comer alguma coisa que nós olhamos assim, a aparência não estava muito boa, nós deixamos de lado. Possivelmente você já deva ter desistido de estudar alguma coisa porque não se interessou tanto. Todos nós, em algum momento na nossa vida, já desistimos de algo. E é justamente este tema que eu quero trabalhar no nosso coração, que Deus possa falar profundamente, como falou a mim,
que possa ajudar, não apenas hoje, mas aí, quem sabe nas próximas semanas, enfim, possa ser uma palavra abençoada ao nosso coração. A fé que nós temos em Jesus não permite que a gente desista. A carta de Hebreus, ela foi escrita num momento muito difícil dos primeiros cristãos, que eles foram chamados de judeus cristãos. Esta carta, ela vem de encontro a um grupo de pessoas, de famílias inteiras que creram em Jesus, mas devido à perseguição, devido às provas, devido às dificuldades, né, daquele momento, perseguição de morte, famílias inteiras ali estavam sendo arrastadas. Nós sabemos quantos apóstolos, quantos discípulos de Jesus foram ali decapitados, foram levados até as últimas consequências. É neste momento que esses judeus cristãos, esses hebreus que tinham deixado o judaísmo, começaram a também serem perseguidos por este motivo, por terem escolhido a Jesus como seu Senhor e Salvador. Havia ali perigos de morte, muitos estavam sendo acusados de serem traidores, que eles tinham deixado a fé, as leis de Moisés, tinham deixado a aliança que eles tinham com um único Deus e estavam seguindo a um outro Deus chamado Jesus, um outro rei. Ou seja, eles, devido a esta prova tão grande, estavam sendo tentados e muitos estavam sendo ali desafiados, estavam decidindo deixar o cristianismo e voltar ao judaísmo. Olha que momento difícil para a vida da igreja. E esta carta vem justamente neste momento para animar e fortalecer a fé destes seguidores naquele momento. Então veja, esta palavra foi tão impactante, foi tão séria, tão profunda, que lá nos primeiros capítulos o autor teve que escrever para eles dizendo o seguinte: olha, para que vocês saibam o quanto que Jesus ele é relevante, ele é significativo, e o quanto que vocês precisam ressignificar Jesus no coração de vocês. Jesus está acima dos anjos, Jesus está acima dos profetas, Jesus está acima de Moisés, Jesus está acima dos anjos, ou seja, é uma carta justamente para dizer que Jesus ele é o autor e consumador desta fé que eles passavam então a seguir. É tão impactante a carta de Hebreus que lá no capítulo 11, um pouco antes da leitura que eu fiz, ele vai trazer ali desde o versículo 4 até o versículo 32, vários testemunhos de fé. Eu não sei se você já tinha se dado conta ou percebido que todos os testemunhos de fé que são relatados ali, eles se referem ao Antigo Testamento. Ele começa ali o relato desde Abel, que constituiu ali, né, claro, com Adão e Eva, a primeira família, o quanto que Abel foi fiel na sua oferta, o quanto que ele foi justo e Deus se agradou disso. E depois ele vai trabalhar também, ele cita Abraão, ele cita ali toda a sua geração, Jacó e as 12 tribos. Veja, ele cita José, o seu grande amor, a sua grande fidelidade a Deus, como que Deus honrou a vida. Ou seja, ele começa a trabalhar todos esses testemunhos do Antigo Testamento justamente para falar a um povo hebreu que estava sendo tentado, né? Então ele vai depois citar também Moisés, o grande libertador dos judeus. Ele vai trabalhar também outros versículos e outros personagens bastante interessantes, e ele conclui, né, ali já próximo ali do versículo 30, dizendo o seguinte: olha, eu gostaria muito de falar com vocês sobre os juízes, os profetas, mas não vai dar tempo. Se eu for aqui me alongar, minha carta vai ficar extremamente, né, não tenho tempo para isso. Ou seja, ele vai trabalhar neste momento um relato de como que Deus interviu na história e como que Deus foi fiel e continua sendo fiel. Esta é a intenção. E começa ali um relato bastante profundo e com detalhes, né? E, olha, esse povo que vocês acreditam, esse povo que vocês sabem apagaram a força do fogo, né, pela força de Deus, escaparam ao fio da espada, ou seja, esse povo era poderoso em guerras, eles se colocaram ali na frente de exércitos estrangeiros e venceram. Mulheres receberam, né, filhos que ressuscitaram, que estavam mortos, foram torturados pela fé que eles tinham, né, num Deus. Eles foram acorrentados, viveram açoites, prisões, ou seja,
eles foram apedrejados em nome de Deus, enfim, eles eram andantes pelo deserto, pessoas que viveram em cavernas, em buracos, ou seja, o relato é tão profundo que é justamente para que estes primeiros cristãos pudessem comparem o que vocês estão sendo perseguidos a um povo que vocês também são herança, não é, deles, o que eles também suportaram, e Deus sempre cumpriu com as suas promessas de libertação, de cura, ou seja, de grandes milagres. É esse Deus que sempre foi fiel a vocês, que não deixará de cumprir as promessas que Ele tem na vida de vocês. Então, o que fazer, né? Como consolar esses cristãos que estavam sofrendo angústias neste momento, famílias inteiras? E aí a carta de Hebreus ela é muito sábia quando ela vai colocar 3 ensinamentos que vai nos ajudar também nos nossos dias. O primeiro ensinamento de fé para fortalecer a fé deles é a seguinte: conserve, fixe, olhe para Jesus neste momento de dor. Não desviem a atenção de vocês para outro lugar. Não fiquem olhando essas perseguições terríveis, porque isso de fato vai tirar a fé de vocês ou vai tentar desanimá-los. Então, fixem os olhos em Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor da fé de vocês. Olhem para Ele. Olha o que Ele realizou por mim e por vocês. Ele não desistiu, não é? Porque Ele olhava para Deus. Os olhos de Jesus eram fixados na missão dele. Fixem os olhos de vocês, porque o olhar de Jesus é curador. Eu lembro, e você também lembra desse relato, quando Pedro negou 3 vezes a Jesus, ou seja, deixou que a sua fé não estivesse em primeiro lugar. Quando Jesus olhou para Pedro, Pedro começou a chorar amargamente. Naquele momento, eu creio que Pedro foi curado. A sua falta de fé, naquele momento, começou a ser restabelecida naquele momento. Naquele momento, houve um arrependimento. Quando em Hebreus diz, olhem para Jesus, olha, prestem atenção, porque quando vocês olharem para Jesus, também Ele vai fortalecer a fé de vocês. Um outro ensinamento que este texto vem nos trazer neste momento é quando diz lá, pensem no sofrimento e como Jesus suportou com paciência o ódio dos pecadores. Por que é importante a paciência? Porque nós estamos vivendo dias difíceis também, como eles estavam vivendo. A nossa paciência está sendo provada. Eu queria falar da primeira paciência que me vem ao coração, é a paciência com os filhos, né? Os filhos que antes desse momento eles estavam o tempo todo na escola, às vezes algum período integral, alguns já trabalhando, estudando, chegavam em casa no final da noite, agora estão o tempo todo com vocês. E não só estão com vocês, mas estão exigindo muito mais a atenção de vocês. Brinca comigo, faz isso para mim, me ajuda, eu não consegui entender essa lição, né? Senta aqui comigo, e é de manhã até as últimas horas do dia. Então, paciência, pai, paciência, mãe, né? Continue aí pedindo a Deus para que dê paciência, para que naquele momento que você fala assim, eu não estou aguentando mais, estou no meu limite, um possa ajudar o outro. E além da paciência com os filhos, a paciência, né, entre os cônjuges também. Há um momento que pode haver um pequeno desgaste, mas continuem com paciência um com o outro, um ajudando o outro nos afazeres, se alguém está aí trabalhando em home office também, né? Se alguém está grande parte do tempo em casa, ajude, tenha paciência. Não é? Às vezes você tem um marido ou esposa que precisa sair de casa para trabalhar, porque o trabalho dele é essencial. Tenha paciência para entender esse momento também. É importante que ele saia, ou que ela saia, que volte no final do dia, porque tem que cumprir uma exigência do seu trabalho. É necessário também termos paciência para esperarmos em Deus as respostas. Eu sei que você deve ter feito planos, eu sei que você deve estar com expectativas, com ansiedade no coração, mas como diz a palavra, o homem pode fazer planos, mas a resposta é do Senhor, a resposta é dele. Tenha paciência também para saber esperar o tempo certo. Coloque sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado
de nós. Coloque sobre ele as suas inquietações neste momento. A palavra de Hebreus também nos ajuda a pensarmos no seguinte: assim vocês, lá na metade do versículo 3, assim vocês não desanimem. É momento, sim, que nós muitas vezes nos desanimamos com coisas que ouvimos, com vídeos que recebemos, com palavras de pessoas pessimistas, com a realidade econômica, porque ninguém sabe de fato, não é? Nós temos muitos profetas filosóficos, nós temos profetas escatológicos, nós temos profetas teológicos, mas no fundo mesmo, quem sabe tudo o que acontecerá é Deus. Então, neste momento, não desanimem, não desanimem. Por mais que as notícias naquele momento, aqueles primeiros cristãos eram desanimadoras, a palavra é não desanime. E a palavra hoje é não desanime. Continuem crendo, porque Deus é a última palavra. E, por fim, uma outra orientação sábia em Hebreus é: não desistam, não desistam. Claro, existem situações que eu já vivi, você também já viveu, que nós tivemos que desistir, porque não eram coisas segundo a vontade de Deus, não era o plano de Deus naquele momento. Nós temos que desistir de algumas coisas, claro que temos. Coisas que não vão edificar, temos que desistir. Temos que desistir de propagar informações que nós não temos certeza? Sim, temos que desistir delas. Mas algumas coisas nós não podemos desistir. Você jovem, adolescente, que de repente já não aguenta mais estudar em casa, é o tempo todo olhando para uma telinha, acompanhando as aulas, não desista. Deus tem um propósito na tua perseverança também. Você que está em casa esperando uma resposta, não desista dela. Deus saberá o momento certo de você voltar às suas atividades normais. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. É extremamente importante este momento de você não desistir da fé que existe em você. Não desista da sua igreja. Não desista do seu ministério, ou seja, é o momento de nós esperarmos com paciência em Deus. Olha só que interessante, não é? A que os hebreus fizeram do Egito até Canaã, aproximadamente ela tinha em torno de 420 quilômetros. E esta viagem pelo deserto, numa viagem normal, ela demoraria em torno de 1 mês de caminhada. 1 mês. Ela demorou 40 anos. Meus irmãos, quantos momentos este povo possivelmente pensou em desistir? Foram vários os momentos de desistência. Mas havia ali alguém ao lado que ouvia Deus e animava a fé deles, para que eles não desistissem de uma terra prometida. Ora, esse período de pandemia, a gente estava esperando, né, uma gripe. Eu, quando fico gripado, 3 dias, com todas aquelas manhas que todo homem tem, e ela vai embora. Queridos, eu confesso que eu estava esperando uma pandemia, talvez um surto aí grande, talvez de 1 semana, não mais que isso. Já começaram a falar de uma série de coisas, 2, 3, e nós não sabemos em quanto tempo nós vamos ficar neste deserto, né? Mas eu tenho certeza, meus queridos, assim como a palavra de Deus nos desafia, seja qual for o momento que estamos vivendo, a palavra de Deus é: não desista, porque Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Eu quero, neste momento, orar pela sua vida, para que você tenha perseverança, para que você possa, nos momentos, podem ser os mais alarmantes, mas eu creio, como esta palavra que veio fortalecer a fé daqueles cristãos lá no início da igreja, nos fortalece também neste momento de culto. Que você possa se apegar cada vez mais. Se o seu jugo está pesado, ele tem promessas de aliviá-los. Então, coloque diante dele neste momento, para que ele possa ser na sua vida o que ele sempre foi. Um Deus de paz, um Deus de alegria, um Deus de vida abundante,
porque ele também soube o que é viver no deserto. E ele diz, nós somos mais do que vencedores. E eu quero tomar posse com você desta palavra, para que você continue olhando para ele, que é o autor da minha e da sua fé. Feche os teus olhos, nós vamos orar neste momento, para que Deus possa te abençoar. E depois eu quero realizar aqui, orar mais uma vez com você, impetrando a bênção sobre as nossas vidas. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, que a Tua palavra possa fortalecer a vida dos nossos irmãos, que Deus possa chegar em cada lar, ó Deus, com esperança para os nossos dias, ó Pai. Não sabemos o deserto que cada um está vivendo, não sabemos as lutas, as perseguições, as provações, ó Pai, no nosso tempo, mas nós sabemos, ó Pai, que nós temos um Deus poderoso para nos fortalecer. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus venha sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias e com todo o povo de Deus esparramado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Olá, irmãos, graça e paz. Muito obrigado àqueles que estão participando do nosso culto, esse culto online. E você que ainda não é membro de nossa igreja, nós estamos na rua Boturoca, número 268, no Butantã. Você é muito bem-vindo no nosso meio. Assim terminar este isolamento social, venha nos visitar pessoalmente, será um grande prazer. Hoje também é o último domingo do mês. Nós queremos dar os parabéns a todos os aniversariantes que completaram mais um ano de vida no mês de abril. E aos casais também que completaram aniversário de casamento, que Deus possa os abençoar ricamente. Meus irmãos, o nosso relógio de oração ainda está em funcionamento. Você que tem o seu horário, tem o seu turno, respeite esta programação. Nós ainda estamos em tempo de oração pelo Covid-19, por todas as questões políticas do nosso Brasil, tá bom? Se você ainda não está participando, converse com o Gabriel Alide, que ele terá o prazer de colocar você nessa relação, nesse rodízio, para que todos possamos participar desse momento de oração e de vigília pela nossa igreja e pelo nosso país. A oração é a forma que temos de chegar até o céu, estando na terra. Sobre nossos dízimos e ofertas, nosso muito obrigado àqueles que têm sido fiéis. Continue, por favor, depositando na conta da igreja seus dízimos e ofertas. A igreja tem os seus compromissos e nós damos graças a Deus por todos que têm contribuído e sendo fiéis nos dízimos e ofertas. Muito obrigado. Nós temos falado em todos os avisos sobre a importância das células. As células estão funcionando normalmente, aliás, com muito mais visitantes do que o comum. Realmente a questão distância não tem sido o problema, mais pessoas têm se achegado. Se você ainda não participou, procure um de nossos líderes e participe de uma célula. É bênção, é a igreja reunida nos lares e nas famílias. Nesta quinta-feira, às 20 horas, teremos o último bate-papo sobre o livro de Atos, As Aflições de Paulo. Imagine então a terceira viagem de Paulo, onde 200 pessoas tiveram um naufrágio a caminho de Roma. Não percam! No próximo domingo, dia 3 de maio, na Escola Bíblica de Missões, nós teremos uma novidade, Life Talks. Acompanhe os avisos durante a semana, será um grande momento de bênção em nossas vidas. Vocês perceberam que esta noite, durante o nosso culto, nós tivemos um momento de testemunho? Se você também quiser participar, procure a Socorro. Nós temos aberto esse momento para que a igreja possa ser abençoada também com o testemunho de nossas vidas e nossas famílias. Procure a Socorro. Venha nos abençoar com o seu testemunho. Boa semana a todos, que Deus possa nos abençoar ricamente. Obrigado.